Sou negra, brasileira, nascida em Recife, num ambiente muito pobre, mas que não foi possível me impedir que eu voasse. Porque se hoje eu sou mãe, feliz, casada, cristã, professora, 50 anos e apaixonada pelo que eu faço, é porque lá atrás alguém se dedicou a me tirar da ignorância de aos 10 anos não saber ler, me colocar diante de um livro e aprender que só a educação liberta. Quem sou eu? Normalmente a gente quer realmente começar do fim para o começo, né? Além de mãe, esposa, alguém que não quer se separar de Deus em hipótese alguma, em passo nenhum da vida. Sou alguém que não consigo respirar sem estar preocupada com as pessoas que estão na minha volta. Porque eu acho que se todo mundo se visse de uma forma muito completa, como um ser extremamente social, menos individualista, o tempo inteiro, as pessoas machucariam menos, e essa é uma das minhas maiores preocupações. Eu acho que se eu fui uma boa filha, minha mãe dizia que eu era uma boa filha, porque ninguém me ensinou. Isso simplesmente eu sempre pensei mais nos outros do que em mim. Algumas situações na sua vida que colocou à prova esse seu senso de responsabilidade? Em muitos, tanto familiar quanto profissional. Desde uma coisa simples, onde, se a gente for analisar o contexto social, determinada pessoa agiria de tal forma. Como normalmente, até meus filhos dizem que eu sou fora da casinha, eu tive o carro roubado. 3 horas depois estavam me pedindo resgate. Eu discordei dessa atitude, eu achei extremamente imoral fazer isso. Porque eu tinha que pensar nessa mãe também, que porventura venha a desejar que esse filho não permaneça nesse caminho. Então eu não pensei em mim. Era possível o dinheiro para um resgate, porém, eu recusei, perdi o carro. Acho que 2 ou 3 meses depois, aconteceu de um amigo ir trocar o carro dele. Ele ia pegar um carro melhor. Na hora que ele foi assinar o papel para vender o carro dele, veio na mente dele assim: eu aprendi com essa minha amiga que a gente tem que pensar mais no outro também. Eu não vou vender o meu carro. Eu vou tirar o carro com 100% para pagar no banco e vou dar o carro para ela. Ele foi até a minha casa e falou assim: deixa eu ver tua mão. Aí eu mostrei e falei: por quê? Ele falou assim: meu carro é seu. Eu preciso aprender com você a olhar menos para mim. Quer dizer, ele me ensinou, cara, a gente precisa fazer mais pelos outros. A escolha da sua profissão também tem a ver com esse seu senso de moralidade? Talvez sim, talvez não, porque eu não vou mentir. Na época, eu não sabia qual era a diferença entre bacharel e licenciatura. Eu não vou mentir. Eu não sabia qual era a diferença. Entrei na sala de aula, na faculdade, tinha 81 alunos, e eu lembro que a professora perguntou um por um que cada um trabalhava. Quando chegou na minha vez, eu falei para ela de que eu não trabalhava fora, mas que eu ajudava os vizinhos, alfabetizando,
nas tarefas de casa, e alguns foram me pagando, me dando alguma coisa. Até que um dia, meu pai falou assim, você podia montar uma empresa de orientação de estudos, porque no nosso registro, eu não poderia me registrar como autônoma, como professora, mas como orientadora particular, eu poderia. E aí eu comecei a pagar meu INSS como orientadora particular, começou a aparecer. Então, essa situação de ser professora veio até a minha casa. Não foi eu que fui até a faculdade. Ou seja, eu não me vejo com lembranças de que eu fui até uma faculdade para ser professora de matemática. Não, eu não tenho essa lembrança. Eu tenho lembrança das pessoas que iam até a minha casa para eu estar sempre dando esse suporte. E era gratuito esse suporte. Até que precisou, porque eu quis entrar na faculdade, aí eu precisava de dinheiro. Mas esse dinheiro veio de forma mais autônoma mesmo. Dentro da sala de aula, como você se caracteriza como professora? Qual é a sua característica mais evidente que marca você como profissional? Eu acho que existe uma antes de ser mãe e depois. Por quê? Antes de ser mãe, eu tenho um perfil um pouco perfeccionista. E não existe esse um pouco, né? Você é ou você não é. Você quer a coisa certa. Mas antes de ser mãe, eu tive um período extremamente difícil. Porém, eu digo que, graças a Deus, eu tive. Eu tive uma depressão muito feia. Eu tive uma depressão muito séria, a ponto de eu chegar de querer a separação do nada, a ponto de não aceitar a ideia de filhos de forma nenhuma, a ponto de querer ser andarilha. Eu quis ser andarilha, largar tudo porque eu não queria estar com ninguém. Isso porque eu sou filha adotiva. E quando eu casei, eu já tinha 28 anos. Até então eu achava que eu era madura, adulta, plena. E aí eu vi que eu perdi o chão, porque eu respirava segundo a idolatria que eu tinha dos meus pais. E por eu ser filha adotiva, eu senti muita falta deles. E foi 4 meses depois que eu casei. Então, de fato, eu perdi o chão. Eu vi que eu não era tão madura assim. Mas eu era também muito arrogante. Muito arrogante. Eu não admitia a doença. Não admitia nem a palavra que dirá a doença. E a mãe essa mulher que me criou foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Eles já eram de idade e quiseram me adotar. Apareceram do nada na minha vida, me tiraram de uma condição extremamente miserável. Eu não acho que foi traumático, eu acho que foi de forma positiva, porque o fato de eu não ter o que comer dentro de casa, para alguns poderia revoltar. Para mim foi combustível necessário para eu ver que os patrões da minha mãe, eles tinham um carro, tinham uma casa, tinha aquela mesa. Aquilo ali era combustível para eu acreditar que então essa galera estudou. E quando eu comecei a me interessar pelo estudo, eu me interessei a ponto de... Eu lembro de já ter pego caderno dentro da lata de lixo. Mas eu peguei porque eu sabia que minha mãe não podia comprar e porque aqueles cadernos eram muito bonitos. Então eu apagava, deixava tudo, na nossa época, a gente não escrevia de caneta, escrevia tudo de lápis. Então eu apagava tudo, deixava... Quando às vezes alguma folha rasgava, eu cortava alguma imagem aqui e no verso. E os professores viam que aquilo lá
era caderno usado. Mas nunca me humilhou, muito pelo contrário. Eu era tipo o xodozinho, a magricela, porque eu era desnutrida, eu tinha uma desnutrição muito feia. Eu fiz um tratamento para sair da desnutrição. E esse casal que me adotou eram patrões da minha mãe. Eles tiveram 3 filhos, os 3 filhos morreram. E aí aparece esse ser descabelado, sem juízo, na vida deles. E eles me amaram muito, muito. Então, quando eu apareci na vida deles, para eles saírem da minha vida, foi muito difícil mesmo eu estando casada. E aí, para eu sair daquela depressão, eu tive a felicidade, a grande felicidade, de um dia uma pessoa falar numa palavra chamada Sertãozinho. Eu tô indo para uma cidade chamada Sertãozinho, que era a melhor amiga da minha mãe, dessa mãe 2. A mãe 1 eu convivi, a amei, respeitei, ela era analfabeta, então ela não podia me ajudar nas lições. Quem passou a me ajudar nas lições foi essa senhora, que eu tive por mãe, pela minha mãe 2. Quando eu vim para Sertãozinho, eu vim sem ter parente e sem ter nada. A única coisa que me disseram é que Sertãozinho ficava do lado de Ribeirão Preto. Peguei um ônibus e vim para cá. Mas eu vim achando de que os problemas iriam acabar. Aquela depressão que eu já admitia um pouquinho, iria ficar lá. E uma coisa eu posso garantir para qualquer pessoa. Qualquer que seja o problema, ele tem que ser resolvido. Mudar de lugar, não. O problema vem. Vai andar com você até você resolver. E nessa cidade eu encontrei estrutura de tudo. Na medicina, em amigos, em unidade escolar. Eu encontrei tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus de ter me colocado dentro dessa cidade. Foi aqui que eu efetivei, tive minha casa, consolidei e restaurei o meu casamento, tive meus filhos e tenho amigos que vão para a eternidade. Quem sou eu no começo da profissão? Alguém extremamente depressivo, mas que encontrei a estrutura aqui nessa cidade para, aos poucos, ser outra pessoa. A educação nos faz ser outra pessoa. Deus usa a nossa profissão para ser alguém muito melhor dia após dia. Então, hoje, quem sou eu? Alguém que já era comprometida, só que esse comprometimento não precisa vir com doses de brutalidade, de frases brutas, impacientes, como eu exerci essas frases, entendeu? Com autoritarismo. Hoje você pode ser firme sem ser sem esculhambar com a estrutura emocional das outras pessoas. Eu acho que eu não fui uma boa professora no começo. Hoje eu estou um cadinho melhor. É perceptível essa habilidade que você tem com Deus. Sim. Fala um pouco sobre isso. Tomando todo impossível cuidado para respeitar a crença das pessoas, porque o fato de eu hoje ter uma outra crença, de modo nenhum eu entro em confronto com alunos ou com amigos, mas eu tenho uma trajetória bem eclética. Comecei no tô nem aí, sem crer em nada. Depois eu fui estudar num colégio de freira, chamado Nossa Senhora Auxiliadora. Eu acho que esse colégio tem praticamente no Brasil inteiro. Então eu tive um período dentro do catolicismo muito longo por conta da escola mesmo. Só que eu tenho 2 mães, uma crente,
evangélica, cristã, sei lá como queiram falar, a outra espírita. E as duas se amavam. As duas sempre tiveram um respeito muito grande e um amor muito grande. Que, por sinal, só fazendo um parêntese, a minha mãe 1 foi doméstica da minha mãe 2. Só que por eles, lembra que eu disse que eles tiveram 3 filhos e os 3 filhos morreram? A minha mãe 1 virou como se fosse filha dessa mãe 2, de 60 anos. Até então ela não conhecia a gurizada da Dona Severina. Era 7. Eu, a mais velha. Quando minha mãe ia fazer algumas faxinas, a mais velha, que era o camelo, para ir ajudar nas faxinas. Aí um dia, essa senhora me viu e perguntou se ela podia me alfabetizar. Eu falei que sim, mas que eu tinha muita dificuldade de aprender, muita dificuldade. Até que meus pais 2 me levaram ao médico e eles falaram, não sei se eles falaram como a gente hoje na educação fala, hein, os tipos de transtornos, mas a minha mãe sempre falou, Ana, você é hiperativa, tal, por isso que você tem... Mas eu não sei, eu não lembro de medicações, não lembro dessa rotina com medicações. Eu lembro de apenas uma medicação que era para memória. Era isso que meu pai dizia, que era para memória. E essa mãe espírita me doutrinou e me ensinou, dentro do espiritismo, aquilo que ela achava como verdade, como as lições de amor que ela gostava. E como que eu conciliava? Respeitando as duas. Então eu vivia nessa salada. Anos depois conheço o meu marido católico. Levo ele para o espiritismo. Ele aceitou, a gente estava indo super bem, mas passado alguns anos já aqui em Sertãozinho, eu senti necessidade, eu não sei explicar como foram essas necessidades. Eu queria algo que me levasse mais a Deus, sem ser só ao serviço social, à caridade. Eu queria algo mais centrado em Deus. Só que eu não sabia explicar para o meu marido. Aí ele sugeriu, vamos voltar para o catolicismo? Vamos. Aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses e já estava inconformada de novo. De uma hora para outra, pessoas começaram a falar coisas que veio ao encontro de coisas que eu queria ouvir, até mesmo dentro da Igreja Católica. Eu quero só relatar algo. A partir do momento em que quando caiu a escama da cegueira da falta da leitura, aos 10 anos, esse processo de começar a ler trouxe uma paixão pela leitura. É bom que eu fale isso, porque eu sou uma apaixonada pela leitura. E aí, quando me apresentaram a Bíblia não como algo totalmente espiritual, mas como algo voltado para a história, para a filosofia, para a psicologia, quando me lançaram a esse tipo de leitura, foi a segunda vez que eu lembro que a minha vida tirou uma segunda escama. Eu larguei aquele coração cheio de preconceito para mergulhar numa literatura histórica mesmo. Quando eu comecei a ler de forma mais histórica, de forma mais... a parte psicológica foi sendo trabalhada. Eu precisei da terapia, precisei do psicólogo para tratar da depressão que eu tive? Sim. Mas você acredita que esse contexto de eu ter conhecido a Bíblia como um livro fez eu sair da ignorância, da depressão e ainda descortinou muita coisa. A ponto de eu ver que eu não era católica, eu não era espírita, eu era uma
cristã. Todo aquele que crê em Cristo é um cristão. Daí eu quis mergulhar mais a fundo. E por isso fiz também faculdade de teologia. Interessante. Focando agora nos nossos alunos, o que você espera para essas próximas gerações que hoje em dia estão aqui na nossa escola? É complicado. Os meus alunos, eu não vou falar dos meus alunos, vou falar da nossa geração de aluno. É difícil dissociar o meu aluno da família dele. Não me incomodo com um aluno que tem muita dificuldade. Eu acho que eu tenho paciência. Eu sempre digo para eles, quando eu estou me apresentando, que a única coisa que me tira do sério é mentira e falta de respeito. Mentira e falta de respeito, vocês vão ver a professora, talvez, ficando bem brava. Do contrário, eu sou muito humorada, mas ensino eles a serem comprometidos. Eu acho que a gente tem o dever de ensinar além da nossa disciplina. Como ser humano, como professora, como cristã, como mãe, nós temos o direito de ir além da lousa, além do caderninho, além da cobrança. A gente tem que doar a nossa alma, que muitas vezes, dentro de casa, eles não têm alguém para ser referencial. Quando tem, ótimo. Eu faço de tudo para que eles amem e respeitem os pais ou aquele que é o responsável. Nesse contexto todo da minha vida, eu falei sobre uma depressão que eu tive. Foi porque eu perdi o meu pai 2 e a minha mãe 2 em 12 dias de diferença. Morreu um, 12 dias depois eu sepultei o outro. Então, essa fase foi muito difícil. A minha mãe biológica e a mulher que eu tanto admirei faleceu o ano passado, conviveu comigo, o que deu para ela conviver. E com ela eu viveria muitos anos. E estava preparando para ela morar conosco, mas não deu tempo. Em Recife, eu ainda tenho mais alguns irmãos. Adriana, Valmir, Vladimir, Alba e uma irmã de criação, por parte de um padrasto, mas que eu a considero também, que é a Neide. Todos eles moram em Recife, tenho alguns sobrinhos, e o bom é que eu ter chego até aqui influenciou alguns sobrinhos. Tenho 2 sobrinhas que estão concluindo a faculdade, uma graduou agora em Educação Física, a outra está terminando na Federal de Pernambuco, Biologia. Os meus irmãos têm uma vida honestíssima, mas uma vida bem humilde, mas dentro do possível eu tenho todos os contatos deles, falo com eles periodicamente, quase todos os finais de semana, falo com meus irmãos, mas nesse meio tempo, entre vir para o estado de São Paulo, sair de Pernambuco, que eu morei em Recife, depois fui para Petrolina, de Petrolina fui morar em Aracaju, São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, Mirassol, Sertãozinho. Aqui eu moro há mais tempo do que onde eu nasci. E eu passei 22 anos sem voltar em Recife. Tá pronto, melada? Sim. Sou a professora Ana Cláudia Barros Papanoni. Uma professora. Estou no Ferrúcio, cara, eu acho que pelo menos mais de 18 anos.
mais de 18 anos, isso é certeza. Porque o meu filho caçula, o Estevão, tem 16 e eu já estava aqui já há um bom tempo. Então faz um bom tempo que eu estou aqui. E desde que eu vim para Sertãozinho, quando eu fiz prestei o último concurso que eu passei, eu lembro de uma cena bem curiosa. Na hora da posse, você vai lá fazer a escolha na diretoria e assinar. Na época, a dirigente era a Cássia. Ela colocou as mãos aqui no meu ombro e falou assim, não vira o rosto. Eu vou dizer aqui atrás qual é a escola que ela vai escolher. Aí a pessoa falou assim, qual é a escola que você vai escolher? Aí eu falei, mas ela já falou? Ela falou, ela já disse. Eu falei, eu vou escolher o Ferrugem, eu quero Ferrugem. Eu tenho certeza absoluta que Deus me chamou para fazer a diferença naquela comunidade, mesmo morando do outro lado da cidade. E não me arrependo um dia sequer da minha vida. E eu disse, na hora que eu estava assinando, em nome de Jesus, eu vou aposentar no Ferrugem. Sobre o meu livro, ai Jesus, o livro, ele nunca teve, vamos dizer assim, uma capa, um título, porque, na verdade, ele veio porque eu tive um período onde eu era só a mãe, a professora, a doméstica e a enfermeira. E essa enfermeira porque eu cuidava do meu marido, que teve uma doença inesperada. Ele teve um problema no cerebelo e ele perdeu a fala, o movimento dos braços e das pernas. E eu dava aula aqui. E nessa época, em que, principalmente quando a gente ou está muito apaixonado, ou a gente está numa situação de muito perrengue emocional, quem gosta de ler, quem gosta de escrever, pega uma caneta e tenta passar o que está se passando. E daí foi nesse período de muito sofrimento que eu comecei a escrever algumas coisas. Mas nunca pensando num livro. Mas eu comecei a fazer essa coletânea e um dia, esse livro vai sair. O poema que eu vou escolher, o título é Não é Fácil. Não é fácil recomeçar, mas não existe buraco que Deus não possa nos alcançar. Não é fácil passar por dias tristes e não chorar. Não é fácil orientar a quem na cegueira quer continuar. Não é fácil viver só, mas, ao invés de procurar um relacionamento com a ajuda de Deus, muitos procuram sarna para se coçar. Não é fácil amamentar, criar e amar. Mas muitos, por aí afora, matam ou jogam fora. Não é fácil ter um filho desobediente. Deus arruma, ele bagunça. Não é fácil viver na zona de conforto espiritual. Um pouco dessa ou daquela religião, que mal fará? Cuidado, o muro também é do diabo. Não é fácil agitar um preguiçoso. Não é fácil quando tudo vem à tona. Não é fácil esquecer momentos de violência. Não é fácil andar descalço, sem teto, sem alimento. Não é fácil deixar o passado para trás. Não é fácil colocar um filtro entre o cérebro e a boca. Não é fácil entregar o nosso inventário moral. Não é fácil estar vivo sem propósito e aliança celestial. Não é fácil manter a castidade nos dias atuais. Mas a pessoa iluminada
não escolhe a hora errada. Não é fácil quebrar a barreira emocional. Não é fácil ter amigos especiais. Para muitas mães agredidas, não é fácil acreditar na hipocrisia. Mãe só tem uma. Porque não é fácil amar sem querer a prova. Não é fácil combater o bom combate e guardar a fé, sem realmente crer em quem Deus é. Não é fácil até ser rico em receber, pois a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não é fácil sair de qualquer que seja o vício, porque longe de Deus qualquer um fica mais sujo e perdido. Não é fácil tirar as máscaras, mas dá para se libertar. A quem tu temes? Ao próximo ou ao Senhor? Não é fácil criar e conservar um lar doce como o mel, porque não é fácil preparar o povo para a volta do dono do céu. Para Ana, não foi fácil renunciar a Samuel, antes mesmo dele nascer. O que se deve fazer, irmão, nunca é fácil. Mas quando se crer e quer de todo o coração, não é impossível ser um tremendo de um irmão. Muito obrigado. Eu é que agradeço tanto a essa família chamada Ferrúcio, quanto aos alunos que se tornaram meus irmãos e amigos. Seja alunos que trabalharam num presídio, ao qual eu também fui chamada para trabalhar certo período, mas que eu me encontro com eles hoje e que quem quer andar certo vai encontrar na Ana Cláudia uma amiga de verdade. Amo vocês.